Olá, dias de paz, luz e todo amor. Continuando então as nossas aulas, vamos aqui para a nossa aula 22, 22ª aula, e agora capítulo 3. Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que aconteceu na aula anterior, rapidamente. Lembramos que o Sr. Guy Ballard passou por aquela experiência, ou pelo menos pela orientação, os ensinamentos do mestre, falando, destacando bastante a questão da juventude eterna, que para alcançar isso, que é um objetivo de todo mundo, tá todo mundo querendo sempre alcançar esse padrão de perfeição da beleza, tanto é que a estética está aí para ajudar a contribuir nesse sentido, mas essa não é a forma efetiva, real, isso é tecnicamente um paliativo, não é uma maneira, vamos dizer assim, definitiva da gente conseguir essa juventude eterna, porque isso está num outro âmbito, numa outra ideia e possibilidade. Enfim, então o mestre ensina aí que é necessário primeiro reconhecer esse Deus interno, é necessário que a gente realmente entenda que nós temos, sim, essa origem espiritual, divina, essa origem que é o que é perseguido pela grande maioria das religiões, algumas de forma mais assertiva, outras completamente no caminho oposto, mas enfim, todo mundo, na verdade, buscando essa ideia de encontrar a divindade de alguma forma, e dá aí os seus nomes, as suas particularidades. Mas para esse caso, para essa situação, ou seja, para realmente encontrar e alcançar, efetivar essa condição de manter a energia em padrões sempre elevados, é preciso controlar os sentidos. E controlar os sentidos, relembrando, é aquela situação do que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo também. Através dessas manifestações do pensar, sentir e da ação, da palavra falada, naturalmente nós vamos conseguindo encontrar esse caminho, essa forma de manter a nossa energia mais elevada. E com isso nós temos que direcionar essa luz, esse amor que nós estamos estabelecendo com esse controle para tudo que nos cerca, ou seja, para o universo. A gente começa, obviamente, dentro do nosso campo restrito de ação, que ali são pessoas mais próximas, a família, que para a maioria das pessoas figura assim, que não é fácil, já é um grande desafio aí, mas é por aí, por esse caminho, elevando esse controle, ou seja, aumentando essa potencialidade, que a gente realmente vai conseguir estabelecer a energia e o corpo físico não vai se degradar, não vai se deteriorar. Fácil? Não é fácil, porque se fosse, com certeza já teria muita gente aí dando conta desse recado. Mas nós temos sim a orientação, a direção, para aqueles que querem, obviamente, nada é obrigado, mas chega lá um momento na vida, seja agora, mais adiante, quem sabe em outra encarnação, onde, obviamente, nós vamos nos deparar com esse sentimento do tô cansado, não aguento mais esse negócio de oscilar, um dia tá bom, outro dia tá ruim. E aí a gente realmente começa a buscar aquilo que é a nossa verdadeira natureza, onde tudo é estável, onde tudo é perfeição. Perfeito? Então, vamos seguir viagem com o Sr. Guy Ballard. E aí, depois de toda essa experiência que o Sr. Guy Ballard viveu, mais uma, uau, ele está ali, sozinho na montanha, super agradecido, sozinho assim, entre aspas, o mestre ainda está ali com ele, claro, depois que eles retornaram, e o Sr. Guy Ballard está ali realmente reflexivo, pensando, puxa, que experiência maravilhosa, quantas coisas eu estou vivendo, tendo essa oportunidade, e ele está muito grato por tudo isso. E o mestre faz um convite naquele momento para ele apreciar o pôr do sol. Olha só, hein? Para quem não tem esse hábito, e eu me coloco nessa situação, porque eu realmente gosto muito da beleza do nascer do sol, do pôr do sol, mas
a minha personalidade tem uma natureza de simplesmente se distrair. Às vezes olha e falo, uau, sensacional, mas eu não fico ali muito tempo. Então eu tenho que adestrar, né, a minha personalidade para ela contemplar um pouco mais. Confesso isso, mas é algo que realmente faz a diferença. A gente observar a beleza, né, que existe aí nessa grandiosidade. É algo fabuloso, é algo incrível realmente, que nós temos ao nosso dispor, que é toda essa beleza da criação. E o mestre chama a atenção do Sr. Guy Ballard nesse sentido, e ele fica ali contemplando, né, as cores, tudo que está ali, não tem a mais nem a menos, não está sobrando nem faltando, é tudo perfeito, é maravilhoso. Realmente, quando a gente se dispõe, né, a sair dessa condição da personalidade, deixar tudo de lado e realmente olhar para aquele momento, apreciar essas possibilidades, é algo realmente de grande elevação. Então, que bom, né? Felizes aqueles que já se sensibilizaram o suficiente e conseguem alcançar isso. E vamos treinando, tudo é treino, tudo é prática, para a gente realmente conseguir perceber quão maravilhoso e grandiosa é toda essa criação, essa potência que existe na natureza da criação, né, da inteligência cósmica. Bom, então, o Sr. Guy Ballard, ele pensa ali naquele momento, né, ele fala assim, puxa, tudo tão maravilhoso, tão lindo, estou aqui me sentindo tão bem, seria bom se eu pudesse dormir aqui e acordar para ver o nascer do sol, né? Mais uma contemplação, aí, um lugar tão gostoso. E o mestre, mais do que depressa, providencia lá a pousada para o Sr. Guy Ballard. Então ele foi lá e construiu uma choupana, uma cabana? Nada disso. O mestre simplesmente apresentou ali para o Sr. Guy Ballard, materializou, né, precipitou um saco de dormir, que o Sr. Guy Ballard olhou e falou, uau, que é isso? É praticamente uma cama, né, aqui na montanha. E algo assim fantástico, porque tinha ali uma textura maravilhosa, esse saco de dormir. Ele começou a investigar ali, né, a curiosidade dele, e ele era inclusive incandescente e morno, olha só, então a temperatura agradável, é se enrolar e ficar quentinho, não estava ligado em nenhuma tomada, né? Essa é que é a parte interessante aí do negócio, né? O poder de realizar, de trazer tudo à manifestação através dessa força poderosa que é a inteligência do universo. E aí o Sr. Guy Ballard recebe do mestre também ali um líquido, né? Uma taça com um líquido cor de mel, e ele toma imediatamente, né? Nem pensa, nem titubeia, e sente aquela, né, tem aquela sensação maravilhosa de, sabe, de um reconforto, e ele se prepara ali para dormir, porque o mestre já se despede e vai embora, deixando o Sr. Guy Ballard junto da realização do desejo dele. Muito bem. E a Pantera fazendo companhia para o Sr. Guy Ballard. Tá aí a amiga ali, o pet do Sr. Guy Ballard. Hoje é um pet, né, que a gente fala. Então, o Sr. Guy Ballard está ali junto com a Pantera, tendo companhia, e os dois repousando, e o Sr. Guy Ballard logo pegando sono, e pelo amanhecer, né, quando ele já acorda bem cedo, desperta já com esse raiar do sol, e então contempla ali o seu momento, né, e começa a fazer algumas reflexões sobre a vida, né, sobre todo o aprendizado dele. Ele está realmente muito introspectivo, e fica com aquela sensação maravilhosa, né? E, como sempre, né, ali o saco de dormir do Sr. Guy Ballard desapareceu, né? Foi embora porque não precisa mais, e como diz o mestre, tudo que vem do universo vem durante o tempo necessário, durante aquilo que é a sua utilização, foi utilizado, está tudo certo, segue de volta para a energia, se desfaz, como tudo na perfeição. Então, o Sr. Guy Ballard volta para o alojamento, né? Volta para casa, está lá, como já falamos assim, se preparando aí para a semana dele, para os dias dele, né? E claro, com toda aquela reflexão, e enfim, aí ele, o Sr. Guy Ballard passa lá alguns dias, né? E num determinado momento lá o Sr. Guy Ballard
pede no hotel, lá na sua pousada, pede um copo de leite, um copo com leite. E, tá bom, pediu lá, porque ele estava meio sem fome, não queria comer, deixou lá e estava se preparando para descansar, vou tomar um banho e descansar. E quando não é a surpresa do seu Guy Ballard, ele olha para o copo de leite e se transforma naquele líquido que o mestre já havia servido a ele, já havia apresentado a ele. Ele falou, opa, tá aí, o mestre está sempre por perto, que maravilha. Da mesma forma, o seu Guy Ballard, quando vai para o banho, ele enche lá a tina dele, né? Provavelmente uma banheira, um lugar para ele poder tomar o banho dele, lá em 1930, né? Devia ter alguns outros aparelhos, algumas outras formas diferentes, né? Enfim, lá nos Estados Unidos. Particularmente não conheço, mas acredito que seja isso, né? Fala sobre uma tina, então deve ser uma espécie de banheira. Aí o Sr. Guy Ballard percebe que aparece na mão dele um bolinho, alguma coisa ali, que ele tem a sensação de que ele tem que jogar na água ali. Ele faz isso, a água fica borbulhante, e ele fala, é o mestre cuidando de mim. E ele tem ali um banho maravilhoso, refrescante, reconfortante, tudo aquilo que é o mais simples que a gente encontra na vida e que faz tanta diferença, né? Bom, enfim. Aí passam-se os dias, o Sr. Guy Ballard está ali, como a gente falou, né? Está pensando, refletindo, né? Pensando, puxa vida, naquela expectativa, quando será? Será que eu vou ver o mestre logo? Será que vai demorar? Porque não tem nenhum roteiro, não tem nada ali gravado, estabelecido, né? O mestre não deixou nenhuma planilha com ele para, olha, tá aqui nosso calendário, não funciona dessa maneira. Então, num determinado dia, o Sr. Guy Ballard recebe um convite do mestre, que vem, curiosamente, através de uma pombinha branca. A pombinha aparece lá na janela do Sr. Guy Ballard, o Sr. Guy Ballard olha, vê e fala, puxa vida, pombinha, e ela está lá bicando a janela. Aí ele fala, puxa, abre a janela, tá a pombinha lá com, né, um cartãozinho. Aí ele fala, pô, aí ele já associou, falou, com certeza isso é obra do mestre. Pega o cartãozinho, vê que tem um convite do mestre realmente, né, com letras douradas ali, coisa muito bonita, né, tudo muito bem trabalhado, como tudo que se apresenta através do mestre. E a pombinha, nesse momento, vem para o ombro do Sr. Guy Ballard, roça a cabecinha no rosto dele e sai voando, como se tivesse feito um carinho, né, um manifesto de amor ali, e vai embora. Belezinha, né? E o Sr. Guy Ballard naquela esperança de sustentar aquele cartão. Também só esperança, porque o cartão também depois vai embora, se desfaz e ele fica lá decepcionado. Mas são as experiências que o Sr. Guy Ballard vai tendo, né, com essa coisa do, puxa vida, vivendo tantas coisas maravilhosas. Mas tá aí. Enfim, o Sr. Guy Ballard se prepara lá para o dia de encontro com o mestre, levanta bem cedo, né, ou seja, pela madrugada ainda, para poder chegar lá no horário marcado, que era às 7 da manhã. Então tinha que sair, eram ali 15, 16 quilômetros de caminhada. Então, passo firme, mas tem um tempo de caminhada. O mestre não vem pegar ele de charrete, não. Não, é questão da disposição e da agência do Sr. Guy Ballard. Ele vai. Então, olha uma grande lição aí também. Quantas vezes a gente tem aquela disposição, aquele interesse de, não, eu vou lá e vou fazer tal coisa, né? E falando especificamente aqui da espiritualidade, daquilo que é a nossa busca. Não, eu vou lá, eu vou enfrentar os 16 quilômetros e vou encarar, vou levantar de madrugada, né? Pode parecer até um certo exagero isso que a gente está colocando, mas é uma experiência real aqui, né? Muita gente dentro, inclusive, das suas religiões, faz isso. Eu conheço algumas pessoas que são muito devotadas, são muito ligadas àquilo que é a sua crença. E isso é fabuloso. Eu diria assim, é muito puro, né? Quando você realmente está destinado àquele teu objetivo, né? Voltado a Deus, voltado à sua crença, não tem problema nenhum. A questão é quando a gente começa a pegar essa crença e padronizar ela como sendo a única verdade, a única possibilidade e extinguindo, né, ou extirpando, diferenciando aqueles que são nossos semelhantes e irmãos. Isso realmente aí já é
complicado porque a personalidade estabelecendo ali uns limites que na verdade não existem, não precisam existir. O respeito em relação à opinião do outro, independente da religião, do credo, da forma como pensa, é crucial, tá? Mas tá aqui uma posição interessante, né? Um ensinamento simples, mas bem objetivo. Seu Guy Ballard, com todo o empenho e determinação, ou seja, disciplinado para realizar aquilo que era o seu propósito, encontrar com o mestre. Tá? Então, aí, no meio do caminho, o Sr. Guy Ballard encontra com a sua amiga de novo, tá lá o petzinho do Sr. Guy Ballard, a pantera maravilhosa, linda, né? Só de imaginar, realmente deve ser um bicho fantástico. E aí, o Sr. Guy Ballard, ele vai em encontro do mestre, o mestre chega exatamente ali no horário, né? E, claro, o mestre oferece para ele, como café da manhã, uma taça com um líquido, né? Mais uma vez, como sempre, o Sr. Guy Ballard se refaz ali. Então a energia vem, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela sensação fascinante. E para a pantera amiga, não ficou de fora também. Tá aqui, olha, um bolinho para a pantera. A pantera comeu e imediatamente o Sr. Guy Ballard disse que os pelos dela até se arrepiaram. Então, tamanha a quantidade de energia ali que foi para o bichinho. Maravilhoso. E o mestre faz um alerta aqui, né? Ele comenta, ele fala assim, olha, tua amiga, ela já não voltará mais a matar veados, ou seja, ela não vai mais agir como um animal carnívoro. Provavelmente muita gente vai dizer, pô, mas aí é absurdo, como assim? O bicho vai morrer de fome, vai... Não, é porque nesse momento, nesse período, inclusive, com esse contato da pantera com o Sr. Guy Ballard, a presença do Mestre Saint-Germain, toda a energia, toda a natureza no entorno, nessa radiação, ela muda realmente. E a pantera, ela passa a vibrar numa outra frequência que pode parecer absurdo para muita gente, até para aqueles que conhecem um pouco dessa parte, né, do estado vibracional, mas é assim que funciona. Um mestre ascensionado presente, um mestre liberto, um ser excelso presente, transforma absolutamente tudo no seu entorno. E aqui tem um grande propósito. Então, essa pantera, ela vem, obviamente, direcionada pelo universo, como a gente já viu anteriormente, né? Se torna amiga do Sr. Guy Ballard, companheira ali dessas caminhadas, desses trajetos, não sai do habitat dela, mas ela já começa a partir daqui a mudar seu comportamento, sua energia começa a se conformar de uma outra forma. Isso é natural, muito natural, ok? Então, o mestre diz, olha, nessa experiência que nós vamos ter hoje, né, você vai precisar deixar o seu corpo, tá? Porque ele ainda não está preparado para ir para esse lugar onde nós vamos entrar. Ele ainda tem uma energia que precisa alcançar um nível vibracional um pouco mais elevado. Então, no seu corpo físico você não vai conseguir, tá? Então, ele fala, olha, você vai deixar o corpo físico aqui, tá? Pode ficar tranquilo, porque a pantera com toda certeza vai ficar aqui cuidando do teu corpo físico. E mais ainda, eu vou colocar um manto de invisibilidade tanto no teu corpo físico quanto na pantera que vai estar aí montando guarda, vai estar aí de prontidão. E ninguém vai te encontrar, ninguém vai ver teu corpo, muito menos a pantera aqui. E assim eles vão seguir viagem e o mestre providencia nesse momento que o Sr. Guy Ballard sai do corpo físico, está no seu chamado corpo sutil, né? Ele providencia uma vestimenta para o Sr. Guy Ballard de um tecido dourado autoluminoso. O Sr. Guy Ballard fica encantado, fala, uau, como eu estou bonito. Realmente deve ser de uma beleza impressionante, né? E ali o mestre passa algumas orientações, né? Ele diz assim, olha, a substância que compõe a vestimenta que estás usando tem certas qualidades extraordinárias e poderes próprios, a vestimenta, tá? Por causa da energia contida nela. Um dos quais é permitir a quem a usa levantar e transportar objetos físicos. Então, o Sr. Guy Ballard, com aquela vestimenta, ele tem condições de pegar objetos físicos, ele está fora do corpo. Algo que, se a gente tentar fazer, obviamente, fala assim, para aqueles que conseguem fazer um desdobramento do corpo,
Falou assim, então tá, vou sair do corpo físico e eu estou aqui consciente, então eu vou lá e vou pegar uma caneta. Para quem é dessa época vai lembrar da história do Ghost lá, daquele filme famoso, né? Que o Patrick Swayze, se eu não me engano, que ele desencarna, aí tem toda a história lá do romance lá com a moça, enfim, e ele fica treinando lá para movimentar objetos. A ideia seria mais ou menos essa, só que ali, claro, né, vamos dizer assim, é só uma coisa mais alegórica, não está nem um pouco próximo daquilo que é a realidade que o mestre está apresentando aqui. Então, o mestre dá para o seu Gai Ballard essa vestimenta que ele tem condições de, inclusive, pegar objetos físicos, utilizando o seu corpo etérico, tá? Então, a vestimenta em si possui uma pura energia eletrônica, ou seja, não tem absolutamente nada que seja distorcido na energia dessa vestimenta, a qual pode utilizar-se para mover objetos de maneira similar à força que se utiliza no próprio corpo físico. Então é como se você estivesse realmente no corpo físico, dá para fazer as mesmas coisas. Esta é uma atividade fenomenal que os grandes mestres de luz autorizaram que se utilize pela primeira vez neste planeta. Então, nada é feito sem autorização das grandes mentes que controlam o universo, o nosso sistema solar, enfim, toda a hierarquia, né, que compõe aquilo que é a consciência e a inteligência de Deus na criação. Então, isso aqui foi autorizado e o mestre não faz absolutamente nada que não esteja de acordo com as leis. Sempre importante chamar a atenção para isso, tá? Então, o Sr. Gai Ballard, ele usa, né, ou seja, ele está utilizando esse corpo não astral, né, vamos dizer assim, ele mesmo descreve isso, ele fala, eu estou utilizando estou fora do corpo, mas esse corpo que eu estou utilizando, inclusive com essa vestimenta, não é como o corpo astral que muita gente conhece, inclusive através de orientações de outras filosofias e religiões. É um corpo com uma vibração bem diferente e ele consegue, com toda certeza, a partir daí, ter essa percepção física que a gente está falando. Seu Gai Ballard foi se aprofundando muito, né? Ele foi realmente treinando bastante para isso. Então é interessante chamar a atenção para esses pontos, porque são ensinamentos que pode ser que a gente não compreenda muito bem agora, mas com toda certeza isso vai ficar gravado e num determinado momento isso vai ser muito válido para todos aqueles que são estudantes, né, como nós, que estamos buscando essa elevação através da consciência. Então o mestre segue com ele, o Sr. Gai Ballard, vão lá para o Royal Teton, uma montanha, né, que fica ali nas proximidades, e chegando lá na montanha, o Sr. Gai Ballard olha e fala, uau, nossa, é grandioso, né? Tem áreas que nem são conhecidas, não foram acessadas ainda por pessoas, enfim, é um lugar bem remoto mesmo, distante, de difícil acesso. E eles vão para um ponto em que o acesso ali é muito complicado se fosse por outros meios. Então ele fala, olha, tem rochedos enormes ali, né? E eles param de frente para uma pedra monstruosa, muito grande, onde o mestre simplesmente faz um movimento e essa pedra ela se afasta em torno de 1 metro mais ou menos e dá acesso, passagem para eles para entrar na montanha. Olha que coisa interessante. E eles se deparam ali, o Sr. Gai Ballard fala, olha, depois dessa pedra, depois dessa rocha enorme que o mestre move, tem uma porta de bronze. Gente, dentro da montanha tem uma porta enorme de bronze. Então, que construção é essa? Quem fez isso? Obviamente, são esses grandes mestres. A gente vai ver como é que isso aconteceu, né? Ou pelo menos como é que a coisa foi se estabelecendo ao longo do tempo, né? Da onde vem, há quanto tempo. Então o mestre diz assim, esta porta tem estado aqui desde antes do afundamento da Atlântida, há mais de 12 mil anos. Então, é um lugar já muito antigo, que é utilizado por esses grandes mestres, que é utilizado pela sabedoria do universo. E tem, como sempre dissemos, tudo tem um propósito. Então, eles acessam o interior da montanha, estão dentro da montanha, e aí o Sr. Gai Ballard diz que tem uma escadaria
cravado na rocha. Na própria rocha tem uma escadaria dentro da montanha, que tem 70 metros. Então eles andam, caminham por essa escadaria, descem ela e dão de frente para um elevador. Agora provavelmente alguém vai dizer assim, não, pera aí, agora você exagerou, tem um elevador dentro da montanha? Pois é, exatamente isso que os mestres simplesmente fazem. Eles têm essa facilidade de construir coisas em lugares e situações e circunstâncias que a gente acha simplesmente imaginário, conto de fadas, como já comentamos algumas vezes. Mas isso aqui é exatamente a experiência do Sr. Guy Ballard. Então, eles entram em contato, eles entram, ficam em contato, né, com essa parte da montanha, e ali tem um elevador que é feito de o Sr. Guy Ballard acredita que seja um aço, né, um material tão resistente, tão forte, que é a estrutura do elevador. E o mestre diz, isso é mais forte do que o aço, muito mais forte, e é indestrutível. Interessante. Bom, aí eles entram nesse elevador, e o elevador, né, claro, antes do detalhe, eu falo assim, entrar no elevador, muito bem. O elevador é um elevador convencional, como nós conhecemos hoje? Não. Essa porta ela simplesmente se abre e vem uma plataforma, uma placa do mesmo material das paredes do elevador, uma circunferência que sobe, parece coisa de filme de ficção científica, né? Sobe até o andar onde eles estão, o patamar onde eles estão, e eles se colocam nessa plataforma, nessa placa, né? E ali as portas se fecham e eles descem. É um elevador do futuro lá no passado, sei lá, vamos dizer assim. Então, o Sr. Guy Ballard vai nesse elevador e ele diz, olha, a velocidade não era tão rápida, né? O elevador parece dar uma sensação de que está indo devagar. E eles ficam um bom tempo ali descendo por dentro da montanha, pela parte interna da montanha. E o Sr. Guy Ballard diz que eles descem 700 metros abaixo. Uau! 700 metros, gente, não é brincadeira, né? Então, eles vão realmente para um ponto bem abaixo dali onde eles estavam. E eles começam a acessar a partir daí várias portas, vão aparecendo salões, e o Sr. Guy Ballard vai descrevendo, né? Isso vai ficar por conta daqueles que são curiosos para acessar o livro, porque se eu for descrever aqui tudo que o Sr. Guy Ballard colocou em relação a cada salão, a cada lugar que ele entrou, com a beleza, sabe, a exuberância que tem esses lugares, cravado de, sabe, materiais brilhantes, joias, enfim. Aí a gente vai ficar aqui uma aula inteira só descrevendo isso. Então, tem o livro, é só ir lá, ver onde está essa parte no capítulo 3, que é o Royal Teton, e aí você vai ver a descrição, que maravilha que é desses lugares, dessas salas, dessas áreas, o tamanho, a extensão de cada sala, algo assim fabuloso. Mas a gente tem alguns destaques aqui e a gente vai falando. Então o Sr. Guy Ballard, ele se defronta numa dessas salas, ali num salão que ele entra, com uma tapeçaria maravilhosa. Uma tapeçaria assim fabulosa. E ele diz, é uma tapeçaria em gobelino. Aí, claro, né, para quem é curioso, vai procurar gobelino, vai encontrar lá que é uma tapeçaria muito luxuosa, né, do século XV, que tinha uma família que produzia, acho que era os Gobelins, se eu não me engano, o nome é esse. Eles eram os produtores, né, que eles confeccionavam essa tapeçaria, algo assim de alto nível. Para quem conhece essa parte, sabe exatamente aí do que eu estou falando. Eu não sou especialista nessa área, mas me parece que é algo assim grandioso, porque o Sr. Guy Ballard descreve isso com um encanto e uma impressão que chama realmente a atenção da gente, né? Fala assim, poxa vida, algo maravilhoso mesmo. Então, nessa tapeçaria está representado, aí tem a figura de seres divinos de grande majestade e poder. E esses seres divinos, eles, de acordo com o que o mestre diz, estes dois grandes seres foram os fundadores deste retiro, ou seja, o Royal Teton é um retiro, é um lugar onde os mestres se encontram, onde existe aí trabalhos que acontecem já há mais de 12 mil anos. Interessante, hein? Então,
Tudo que o Sr. Guy Ballard encontrava era majestoso, era esplendoroso, era algo assim fabuloso. Ele estava encantado com tudo aquilo que ele estava vendo, realmente de uma riqueza impressionante. Aí eles entram numa grande sala que é chamada a Grande Sala do Concílio, que é onde esses mestres se reúnem para debaterem uma série de assuntos, coisas importantes, né, referentes à humanidade, ao próprio sistema solar, enfim, há muita coisa aí que a gente não conhece e acredita que tudo isso aqui seja, né, o conto das Arábias, mas está aí, acontecendo aqui dentro do nosso continente americano e outras tantas coisas que acontecem também, inclusive no Brasil, tá? Não é porque a gente está aqui no Brasil que não acontece, não, tem. Com toda certeza tem, a gente vai ver isso para frente. Então, as dimensões dessa sala, de acordo com o Sr. Guy Ballard apresenta, essa sala tem 70 metros por 33. Gente, é uma sala bem grande, uma enorme sala. E as paredes dessa sala são todas de ônix branco. Isso deve ser de uma beleza que não sei. Eu não consigo imaginar isso. Sei lá, eu tento, mas eu não alcanço. Mas deve ser algo realmente fantástico. E, inclusive, nessa sala tem uma parte da parede dessa sala, ela atravessa um veio de ouro mais ou menos de uns 70 centímetros. Ouro bruto. Está ali, cravado na montanha. Então a sala foi montada e passaram ali, deixaram aberto essa parte, né, onde tem o veio de ouro. Então isso deve ser de uma beleza estonteante mesmo. Bom, o teto tem uma representação dos planetas, né, do nosso sistema solar em formas de disco. E é importante a gente entender que vamos dizer assim, esses discos, essa representação que está aí, ela é vamos dizer assim, é uma espécie de comunicação ou de um acesso que há entre o que nós temos aqui nesse planeta e aquilo que os grandes seres, os grandes mestres conseguem emanar, conseguem descarregar para o nosso mundo aqui. Ou seja, trocando isso em palavras mais simples, essa representação que está no teto deste salão, né, onde é o grande salão do concílio, esse teto ele capta as energias que vêm de grandes seres do universo. E esses seres cósmicos, eles vertem a sua força através desses discos. Olha, é como se fosse uma espécie de conjunto de antenas captando determinadas ondas. Então, os mestres vertem por essa representação dos discos no teto desse salão, essa energia toda. E aí os mestres que são responsáveis aqui no planeta Terra, que cuidam vamos dizer assim, da humanidade, que a humanidade nem sabe, obviamente, eles captam essa energia, essa radiação e distribuem não só para a humanidade, como para toda a natureza. Então são as vertidas de luz, de amor, que nós recebemos dos seres cósmicos aqui para o planeta. Vão também para esse retiro, não só esse, tá? Mas esse é um dos retiros. Vai para aí também e os mestres que estão nesse retiro recebem essa energia e distribuem para a humanidade. E para a natureza também. Né? Então, nós recebemos essa energia, essa benéfice, através dos nossos centros de energia, os chamados chakras. Tá? O mestre deixa claro isso na explicação dele, na orientação que ele dá para o Sr. Guy Ballard. Então, é importante a gente observar aqui. E aí, o Sr. Guy Ballard, né, observando ali, ele vê que tem um olho, né, a representação de um olho numa parede desse salão. E ele fala, uau, mas que coisa fantástica, um olho assim que tinha uma energia muito poderosa. E ele diz, olha, o mestre diz, esse é o olho onividente do Criador. É uma representação do olho de Deus observando tudo. Tá? E por esse olho há uma emanação de energia muito forte. A gente vai encontrar isso, inclusive, por exemplo, na maçonaria, né, que tem lá o olho do grande arquiteto do universo. É uma representação, é uma forma.
para aqueles que conhecem, sabem como funciona, né, essa ideia da representação. E está aqui, é só mais uma amostra daquilo que na verdade, sabe, já existe, sempre existiu no nosso planeta, e está aí em grandes retiros, como é o caso do Royal Teton. Ok? Então, aí eles vão para esse salão, né, para essa área, e existe, né, no salão um grande espelho que é chamado de espelho cósmico. Olha só, que é um painel que tem 25 metros de comprimento e 10 metros de altura. Isso é muito grande, gente. É muito grande. É como se fosse um telão de cinema, vamos falar assim. Só que ele está cravado ali na parede, né? Se eu não me engano, acho que são 5 metros que ele entra na parede. Então é algo assim que, sei lá, a gente não consegue descrever muito bem, pelo menos imaginar, né? O Sr. Guy Ballard está dando a descrição aqui. Mas a gente tenta imaginar isso porque é algo que foge da nossa compreensão e daquilo que a gente conhece aqui, pelo menos até agora. Tá? Então o mestre diz que esse telão, essa tela cósmica, né, esse espelho cósmico, ele serve com o propósito de instruir aqueles que são os iniciados desse retiro e os membros. Então as pessoas que já estão preparadas, né, para determinados treinamentos, seguem aí recebendo orientações e treinamento através desse telão também, que é uma coisa que o Sr. Guy Ballard vai passar logo mais. Tá? Assim como, se a gente fosse comparar, falar assim, para chegar naquele nível que o Mestre Jesus apresentou na sua prática, tá? Ou seja, na sua missão de vida. Então, receber orientações para se igualar, né, em termos de prática, de possibilidade de realização, né, de domínio da energia, como foi o do amado Mestre Jesus. É um exemplo que o Mestre dá aqui também. Tá? Então, ele diz assim, não existe organização externa destes seres aperfeiçoados, ou seja, não há nenhuma organização fora dos grandes retiros de mestres que estejam fazendo esse tipo de trabalho. São nesses retiros onde acontece isso, não tem nenhum grupo fora que faz isso, conforme o mestre está apontando aqui. Então, é só para a gente colocar como observação. E a gente vem aí para aquela questão do, poxa, como realmente, né, entrar em contato com esses grandes seres? Como é que a gente consegue efetivamente, sabe, mudar essa condição tão limitante que a gente tem? O mestre já vem falando e a gente já tem uma orientação sobre isso, mas tudo está pautado e baseado na autocorreção das debilidades humanas, né? Ou seja, voltar a nossa plena atenção para a adoração do ser divino. Não tem outra forma, não dá para manifestar a perfeição a não ser se corrigindo, ou seja, fazendo essa lapidação para que a gente consiga realmente alcançar essa potencialidade de manifestar a perfeição, e aí sim nós vamos conseguir entrar em contato com esses grandes seres, que é o caso do Mestre Saint Germain, Mestre Jesus, Mestre Moria, Mestre Kutumi, Lanto, enfim, tem muitos nomes aqui que eu citei que certamente a maior parte nem conhece, mas que com certeza esses mestres estão aí justamente nos auxiliando, ajudando, e a gente não tem muito conhecimento sobre o que é isso. E aqui a gente tem uma descrição oficial, fidedigna, real, daquilo que é a experiência, né, de um homem que foi preparado para isso, que é o Sr. Guy Ballard. Então, que bom, graças a Deus, que o Sr. Guy Ballard, como já falamos, né, sempre reforçando, que bom que esse hoje mestre também, né, o Sr. Guy Ballard, graças a Deus, conseguiu ascensionar, ou seja, ele teve essa possibilidade, porque cumpriu o papel dele, mas enfim, teve contato com esses grandes mestres, e hoje é um deles também, e naturalmente nós também podemos alcançar isso como outros já alcançaram, ok? E aí o mestre dá a seguinte orientação, olha, sobre este painel se projetam cenas da Terra, imagens
dos éteres, os registros acásticos. O que são registros acásticos? Aqui só fazendo uma observação. São aqueles registros que ficam permanentemente vamos dizer assim, na memória do eterno, naquilo que a gente poderia chamar de registros da eternidade, tá? Então, esses são os registros acásticos. Tudo que acontece está sendo registrado, como esse momento aqui que a gente está aqui falando sobre tudo isso, enfim, tudo, absolutamente tudo. E todas as situações que já aconteceram no planeta e aquelas que irão acontecer em cada vida humana, em cada vida pertencente a esse planeta e tudo que há no universo. Difícil mensurar isso, né? Mas é assim, tudo fica registrado. Então ele fala, os registros acásticos e atividades que têm lugar em Vênus, porque Vênus é um planeta muito próximo de nós, inclusive, um planeta, eu diria assim, padrinho, um planeta que tem cuidado muito da gente aqui. Ou em qualquer outra parte que aqueles que estão instruindo desejam fazer visível aos estudantes, que estão instruindo desejam fazer visível aos estudantes. Então tudo isso aqui que o mestre está colocando através desse espelho cósmico, a gente consegue instruir os estudantes e não importa de que parte, ou seja, que tipo de informação e orientação a gente tem que trazer de qualquer parte do universo, seja da Terra ou de qualquer outro lugar, a gente consegue simplesmente projetar nessa tela aqui, nesse telão. Olha só, tais cenas não são unicamente imagens do passado e presente, ou seja, não traz só registro do que aconteceu ou do que está acontecendo agora, mas sim podem retratar atividades que ocorrerão no futuro remoto. Caberá a ti ver estas imagens mais adiante. Então, o que o mestre está dizendo é que existe sim a possibilidade de olhar para o futuro. Os mestres têm esse poder, têm essa capacidade, porque são seres libertos. É a onividência de Deus, é essa onipresença de Deus no passado, presente e futuro, que a gente não consegue entender, porque eles dizem, olha, não tem tempo e espaço, então eles simplesmente trafegam dentro dessa ideia. Então fala assim, poxa, nós já estamos então com o destino traçado. Na verdade, nós estamos com o destino traçado para aquilo que é a perfeição. Por mais que a gente olhe hoje para tudo que acontece e fala, meu, isso é utópico. Isso é loucura. Não, do jeito que a humanidade está, as pessoas estão se comportando cada vez pior, a gente não vai chegar numa perfeição. Vamos. Os mestres já afirmaram isso e eles não estão aqui à toa, em vão. Eles sabem exatamente qual é o nosso futuro e onde nós vamos chegar, ok? Então, essa condição, ela com toda certeza vai acontecer e nós estamos seguindo para ela, tá? Então, aí eles entram numa sala imensa, uma outra sala enorme que o seu Gaibalo também descreve, aí a gente deixa aí por conta do livro para cada um pesquisar, olhar, e ele diz assim, olha, o mestre diz assim, toda a superfície interior deste recinto, dessa sala, é feito de ouro escovado, olha isso, e as nervuras violeta e verde que tu vês, Guy Ballard, nas paredes, como se estivessem incrustadas, foram precipitadas. Gente, eu não sei descrever isso para vocês, porque é algo fora daquilo que eu já vi até hoje, ou que eu possa tentar imaginar. Deve ser algo simplesmente, como, sei lá, não tem palavra, né? Fenomenal, acho que já ficou até pobre aqui. Porque realmente é grandioso demais, né? É algo maravilhoso. Então, nesse lugar, nessa grande sala, né? Nessa sala imensa, é uma sala que é chamada de sala do arquivo, né? Um salão onde tem aí diversos arquivos. E o Sr. Guy Ballard encontra ali, ele vê ali containers, né? Grandes caixas que tinham inscrições com hieroglifos, né? Cheias de carretéis. E esses carretéis eram simplesmente como pergaminhos, onde estavam registrados ali várias informações, uma série de registros do passado, que foi exatamente o que o mestre falou para ele, havia prometido para ele na experiência lá do deserto do Saara, falou assim, olha, é isso, eu vou te mostrar depois o registro físico disso. E aqui o mestre diz para ele, com estes arquivos, que ele está mostrando lá os pergaminhos, está mostrando lá aqueles carretéis, cumpro a promessa que te fiz. Eles descrevem a cidade, país e civilização que uma vez existiram
onde na atualidade se encontra o deserto do Saara, durante a época em que tu foste meu filho e eu, né, o mestre, o governante desse antigo império, né, que era aquela história que a gente já passou. Este quarto, né, ou seja, essa parte aqui, contém arquivos de muitos países, assim como o surgimento e colapso de muitas civilizações. Olha que coisa sensacional. Então, o Sr. Guy Ballard está diante de um arquivo de registros de 70 mil anos ali, no mínimo, e de outras civilizações ainda. Então, é algo assim fabuloso, é algo que realmente a gente não consegue compreender muito bem. Mas está aí, o Sr. Guy Ballard está tendo a prova disso, a prova física, e ele vai ter a oportunidade de entrar em contato com isso para ler. E aí a gente vai entender como é que foi que aconteceu isso. Tá bom? Então na próxima aula a gente dá prosseguimento com essa experiência do Sr. Guy Ballard dentro do Royal Teton, nesse retiro maravilhoso, vislumbrante aí, como a gente já percebeu. Tá bom? Então gratidão pela atenção, pela oportunidade e até a próxima aula. Dúvidas, comentários, qualquer acréscimo que queiram fazer, qualquer contribuição, fico à disposição e está à disposição também, né, o canal aí para a gente poder, os canais, né, tem e-mail, tem o próprio YouTube, enfim, WhatsApp, fiquem à vontade. Gratidão pela atenção mais uma vez. Dias de paz, luz e muito amor. Bênçãos.